bem-vindos ao Ligados na Palavra. Ficamos 2 semanas sem nos vermos, sem conversarmos, em função da programação que tivemos na sexta-feira passada, e eu espero que você tenha se beneficiado dela, que você tenha assistido. E hoje nós estamos de volta para juntos estudarmos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre a vontade dEle, sobre o plano que Ele tem para a vida de cada um de nós. Antes de entrarmos no estudo, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, clamando a Ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo desça sobre nós nesse momento, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai Santo, venha nos ensinar, nos motivar, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua vontade. Vamos estudar um tema importante hoje, Pai Santo. Trabalha poderosamente na nossa mente e no nosso coração, despertando em nós, Senhor, o sentido de urgência, de solenidade em relação aos tempos que estamos vivendo. Pai querido, vem estar com cada querido Teu, Senhor, que nos assiste através da internet, com cada um de nós que aqui estamos nesse estúdio, para que em nós, a partir de agora, Senhor, somente a Tua palavra fale fundo ao nosso coração, fale fundo à nossa mente. Nos cerca com os Teus anjos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de começarmos o nosso estudo propriamente dito, eu gostaria de mandar abraços para 2 pessoas muito queridas. Uma para a Sueli Vinhaski, a esposa do Mano, e outra para a Lívia, a filha do Sandro, que está aqui conosco também. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, que vocês possam sentir a presença de Jesus e a paz que só Ele pode nos dar. Então, nós vamos estudar hoje sobre o fechamento da porta da graça. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Esse é um tema, fechamento da porta da graça, que você não encontra essa frase na Bíblia. Assim como você não encontra o termo milênio, por exemplo, você não encontra trindade, né? Mas a trindade é bíblica, é divina, né? É real. O milênio é a mesma coisa. E o fechamento da porta da graça também. Nós vamos, antes de entrarmos propriamente no assunto da porta da graça, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos há 15 dias atrás. Nós estudamos sobre o batismo do Espírito Santo. E nós vimos um texto que está em Efésios 5,18, onde Paulo nos diz assim: enchei-vos do Espírito. E esse verbo, enchei-vos, no original, na língua grega, indica uma ação contínua, uma ação constante. Quer dizer, busquem diariamente, se encham diariamente do Espírito Santo. Porque sem Ele, com certeza absoluta, nós nem estaríamos aqui nesse momento. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos consolo, nós não teríamos conforto, nós não seríamos transformados e não seríamos santificados por Deus. Por isso, lá em Gálatas 5,16, Paulo reforça esse ensinamento. Ele nos alerta, ele nos exorta, dizendo o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no Espírito. O que é para você andar no Espírito? Nós já conversamos sobre isso aqui, né? Ali diz que se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos a inclinação que é natural em nós para pecar. Andar no Espírito é viver com Deus a cada dia.
é andar sob a guia do Espírito Santo, dando ouvidos àquilo que ele nos diz, àquilo que ele nos mostra, àquilo que ele nos ensina, àquilo que ele nos corrige. E isso era tão real na vida de Paulo que em Gálatas 2:20 ele diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Esse é o ideal de vida para cada um de nós que nos dizemos cristãos. Que nós possamos andar a cada dia com o Espírito, buscar a cada dia o poder de Deus na nossa vida, o batismo do Espírito Santo, para que nós possamos dizer também, como Paulo disse, que nós não vivemos mais em nós. Quem vive em nós é o Espírito Santo. É Jesus através do seu Santo Espírito. Esse é o objetivo. E esse é um objetivo que se torna vital para nós em termos espirituais. Porque se nós não vivermos sob a direção do Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver entronizado na nossa mente, lembram do estudo que fizemos há 15 dias atrás? Se não for o Espírito que estiver no trono da nossa mente, no trono da nossa mente vai estar o nosso eu. E aí fica a disputa entre fazer a minha vontade ou a vontade do Espírito Santo. Aí é uma questão de prioridade, né? E nós vimos o quanto é vital para nós, o quanto é crucial ter o Espírito Santo no comando da nossa vida, para que nós possamos, para que ele possa reproduzir em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a reprodução genuína do caráter de Cristo na mente e no coração de cada um de nós que aqui estamos. De cada filho de Deus que pretende um dia estar na presença de Deus lá no céu. Que pretende um dia ser cidadão do seu reino. Até nós atingirmos o que Paulo fala em Efésios 4:13. Devemos buscar o Espírito, encher-nos do Espírito Santo e andar no Espírito, para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o sonho de Deus para nós. Quando Deus escreveu a Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,17, ele diz que ele escreveu a Bíblia para que cada filho dele fosse perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa perfeição, mais uma vez, vai se refletir na nossa felicidade. E essa felicidade aqui nesse mundo ainda, porque Deus nos criou para nós sermos felizes aqui ainda, não só lá na eternidade, essa felicidade depende da minha paz com Deus e depende da minha paz com o próximo. E isso só vai ser possível na sua vida e na minha vida também, se o Espírito Santo estiver entronizado em nós. E nós conversamos seriamente sobre isso e nós vimos que a presença do Espírito Santo em mim hoje não serve para amanhã. Hoje eu precisei buscar, como ontem eu busquei também. Amanhã pela manhã é a mesma situação. Quando nós despertamos, que já é um milagre que Deus está operando na nossa vida, o nosso despertar a cada manhã é fruto do cuidado de Deus para que naquele dia nós tivéssemos vida. Quando nós despertamos, o nosso primeiro pensamento deve ser elevado a Deus e clamando a Deus para que naquele dia Ele nos ajude, para que naquele dia Ele seja presente em nós, para nos dar resistência na hora da tentação, na hora das provações, nos fazer
tirar o melhor de cada situação para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual, até nós atingirmos a estatura perfeita da santidade de Cristo. Veja o que diz Apocalipse 16:15. Eu acho que até aqui ficou claro, né, que nós, seres humanos, fomos criados por Deus para vivermos com Ele. Nós fomos criados por Ele para vivermos para Ele. Mas isso só vai ser possível, só vai ser realidade na sua vida e na minha vida, se eu me colocar a cada dia aos pés da cruz, a cada dia diante do trono de Deus, buscando o seu poder, porque tudo o que está escrito na palavra de Deus é contrário à nossa natureza. Nós, seres humanos, pecadores como somos, não gostamos daquilo que está escrito. Não existe afinidade entre a natureza carnal e a santidade de Deus. Então, para que tudo o que está escrito seja uma realidade na nossa vida, nós precisamos do poder do céu. E nós temos que ficar atento, aproveitando o tempo de vida que Deus nos concede, cada dia de vida, cada minuto, cada segundo de vida é um privilégio extraordinário que Deus nos dá. É uma oportunidade que nós não podemos perder, porque as oportunidades, elas não voltam. Cada tempo, cada hora, cada manhã, cada tarde, cada noite, cada dia, nós devemos nos voltar para Deus pelo poder dele, porque veja o que diz Apocalipse 16:15. Jesus, falando da sua vinda, ele diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. O que Jesus está nos dizendo? Que a volta dele vai ser inesperada. Ele vem como ladrão, ou seja, ele vai usar o elemento surpresa. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Apesar dos sinais que ele nos deixou, das profecias se cumprindo à nossa volta, do cenário que nós temos montado como pano de fundo para os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus, nós não temos o dia exato, nós não sabemos a hora certa, não sabemos o mês, não sabemos o ano, mas ele nos alerta, ele vem como ladrão, ele vem de surpresa. E quando ele voltar, eu preciso estar preparada. Quando Jesus voltar, no dia que Jesus aparecer nas nuvens do céu, você precisa estar pronto. E esse preparo, essa prontidão, essa reprodução do caráter de Deus em nós, já tem que ter acontecido naquele dia. Porque quando nós estudamos aqui sobre a segunda vinda de Jesus, nós vimos que no dia da vinda de Jesus só vai ter resgate. A salvação se encerra antes. É disso que nós vamos falar hoje. É isso que é o fechamento da porta da graça. Até quando nós vamos ter salvação? Até quando Jesus vai estar no santuário lá no céu, intercedendo por nós? Até quando o Espírito Santo vai estar atuando na sua mente e na minha mente? É disso que nós vamos tratar hoje. Veja, estamos vivendo tempos solenes. Efésios 5, 15 a 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olha esse termo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então,
aqui Deus está nos dizendo para nós vivermos de forma inteligente, para nós vivermos prudentemente, investindo o nosso tempo, usando o nosso tempo, o tempo que é um dom precioso que Deus também nos dá, usando esse tempo para investir nas coisas do reino de Deus, para investir no amor com Deus, no relacionamento com Ele. E Ele diz para que nós não sejamos insensatos. E para que isso não aconteça, nós devemos procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que plano Deus tem para mim? Aqui nós usamos a ilustração da parábola das 10 virgens, porque é exatamente sobre isso que esse texto fala. A Bíblia nos conta essa parábola e nos fala de 10 virgens com lâmpadas com azeite. 5 foram prudentes, preservaram o azeite nas suas lâmpadas. E o azeite, na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo. E 5 foram nécias, esqueceram de abastecer suas lâmpadas com azeite. E quando o noivo chegou, só 5 entraram. As outras 5 não puderam, as que não tinham azeite não puderam. A porta foi fechada e elas ficaram de fora do banquete. Por isso Deus está nos dizendo para que nós vivamos com prudência, com inteligência. E é uma realidade escolher as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, é uma questão de inteligência intelectual também. Nós não estamos falando aqui de inteligência emocional ou inteligência espiritual. Nós temos essas áreas no nosso cérebro também. Nós estamos falando de inteligência intelectual, de racionalmente, inclusive, optar pelas coisas de Deus, priorizar as coisas de Deus. Por isso ele está dizendo, para que nós não vivamos como nécios, como tolos, como loucos, desperdiçando esse tempo extremamente precioso que Deus nos concede, para que hoje ainda nós busquemos a nossa salvação. Nós já estudamos aqui também, quando vimos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, isso já faz algumas semanas, nós estudamos que em 1844 começou o juízo lá no céu. Começou a primeira fase do juízo lá no céu. E Romanos 14:10 nos diz que todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Isso não é uma escolha minha. Isso não depende da minha aceitação. Independente. É uma condição que Deus nos coloca que todos nós vamos passar por isso. Todos nós seremos julgados. Todos nós passaremos diante do tribunal de Deus. E esse julgamento, a primeira fase desse julgamento, chamado juízo investigativo, quando está acontecendo lá no céu um inquérito sobre a sua vida e a minha vida também, essa fase do juízo teve início em 1844. Mais especificamente em 22 de outubro de 1844. E Jesus, hoje, onde está Jesus hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2014, às 8h20 da noite? Onde está Jesus nesse exato momento? Ele está aqui. Diante do trono de Deus, ou diante da arca da aliança, porque o trono de Deus e a arca da aliança são a mesma coisa, são símbolos do governo de Deus. Jesus está como sumo sacerdote, com uma roupa
praticamente igual a essa, né? Uma túnica branca, um avental por cima, o éfode, onde estão as pedras e aquele chapéu. Ele está diante da Arca da Aliança, intercedendo por cada um de nós. Ele está analisando detalhadamente a vida de todos aqueles que já se voltaram para ele. Esse é outro ponto do juízo que nós já vimos aqui também, que cabe destacar mais uma vez, que só vai passar por essa primeira fase do juízo, e essa fase é decisiva para verificar aqueles que estarão entre os salvos. Então, só vai participar dessa primeira fase do juízo aqueles que já se voltaram para Deus, né? Ou que ainda se voltarão em tempo de salvação. Então, Jesus está investigando a sua vida. Ele está investigando a minha vida. Ele está verificando se nós vamos nos manter fiéis a Ele até o fim. A Bíblia diz que o juízo começa pelos mortos. Então, muito provavelmente, o primeiro a ser julgado foi Abel, né? O primeiro morto da humanidade. E de Abel para cá, nós não sabemos se ele já julgou todos os mortos, se já está julgando os vivos, mas o fato é que ele está julgando aqueles que já se voltaram para ele e aqueles que ainda não tomaram essa decisão, mas como Jesus, além de onisciente, ele é presciente, por isso ele pode nos julgar antecipadamente, porque ele conhece o nosso futuro. Ele sabe como nós vamos viver até o último minuto da nossa vida. Então, ele está analisando o caso desses, daqueles que já se voltaram para ele ou que ainda se voltarão enquanto estamos em tempo de salvação. Quando Jesus chegar à conclusão de que aqueles que são dele já se voltaram para ele, já são efetivamente dele, já vivem aqui nesse mundo guiados pelo Espírito Santo. Quando ele chegar à conclusão de que o restante, os demais, jamais se voltarão para ele, assim como foi no dilúvio, assim como foi lá no dilúvio, quando Jesus, milhões de pessoas foram exterminadas, né? Porque tinha chegado o tempo e decidiram que não se voltariam para Deus. Por isso, foram atingidas pelo dilúvio, foram levadas pelas águas do dilúvio, né? Então, seria mais ou menos assim: o povo que morreu no dilúvio, sob as águas do dilúvio, já tinha pecado contra o Espírito Santo. Não havia mais o que Deus pudesse fazer por aquelas pessoas, porque elas não queriam, porque elas não se arrependiam, elas não reconheciam a condição de vida delas como sendo pecaminosa. O pecado, para aquelas pessoas, se tornou cultural. E então, endureceram o coração, afundaram cada vez mais no pecado e não tinha mais o que Deus pudesse fazer. Não que Deus não pudesse fazer, é que Deus respeita a escolha de cada um de nós. É aquilo que nós conhecemos por livre-arbítrio. Então, quando Jesus chegar a essa conclusão de que todos aqueles que são dele já se voltaram para ele ou se voltarão ainda em tempo de salvação, e os que sobraram, os que restaram, jamais se voltarão, ele vai dizer lá no céu a mesma frase que ele disse lá na cruz. Ele vai dizer: está consumado, está feito.
essa é a hora, talvez, a hora mais solene. Porque a partir dali, quando Jesus disser, está feito, veja o que acontece. Apocalipse 16, 17. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. De quem é essa voz? De Jesus. Veja, o que ele vai decretar, eu já fico arrepiada. Porque olhe, é tremendo isso aqui. Apocalipse 22, 11. Quando ele grita lá dentro do santuário, aonde ele está nesse exato momento, quando ele disser, está acabado, está pronto, está consumado, a segunda parte do plano da salvação. Aí ele vai dizer, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus disser lá no céu, feito está, a nossa situação eterna vai estar definida. A partir daqui, aí sim, somente a partir daqui, o salvo não se perde mais. Mas também, a partir daqui, o perdido não se salva mais. Ali, a sua situação e a minha situação vai estar definida pela eternidade sem fim. Aí não tem mais o que nós possamos fazer. Aí não vai mais adiantar buscar o Espírito Santo. Aí não vai mais adiantar confessar pecado, pedir perdão de pecado. Porque esse tempo se encerrou. Quando é o tempo de nós buscarmos o poder de Deus, de nós orarmos, de nós estudarmos a sua palavra, frequentarmos a sua casa, a sua igreja, quando é o tempo de nós confessarmos os nossos pecados, de nós nos reconciliarmos com Deus, de nos reconciliarmos com o nosso próximo, é hoje, é agora. É por isso que nós estamos trazendo esse assunto. Porque ele é de uma importância extraordinária para a sua salvação e para a minha salvação. Muitos acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui que somente nesse momento aqui, o salvo vai estar salvo para sempre. Mas em contrapartida, nesse momento aqui, o perdido vai estar perdido para sempre. Hoje é o dia de remir o tempo, de andar no Espírito, de buscar o Espírito, para que quando esse decreto for promulgado por Jesus lá no céu, você e eu possamos estar entre o justo, entre os salvos, entre aqueles que Jesus em breve virá buscar. Nesse momento, nesse exato momento, quando Jesus disser, feito está, fecha-se a porta da graça lá no céu. O que é isso exatamente? O que é a porta, em primeiro lugar? O que é porta? O que é graça? Olha, João 10, versos 7 e verso 9. Jesus diz assim, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará. Então, Jesus é a porta. Ninguém vai entrar no céu sem passar pela cruz. Sem permitir que Jesus, através do Espírito Santo, transforme a sua vida, transforme a sua mente, os seus valores, os seus princípios.
E o que é a graça? Efésios 2:8 nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se nós vamos procurar essa palavra num dicionário bíblico, o que é que nós encontramos lá como sendo uma definição de graça? Graça é um dom ou presente imerecido. Quando foi que se tornou necessário a graça? A partir do momento que o homem pecou. Né? João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que presente que Deus nos deu, que dom, que favor imerecido que Deus nos deu. A sua graça, através do sacrifício de Jesus. Jesus é o nosso presente. Jesus é a porta da graça. Então, se Jesus é a porta, como ele nos diz, porque a nossa salvação passa pelo Calvário, né? E a graça é um favor, é um dom que nós não merecíamos, mas que Deus nos dá. Veja, você sabe, você já leu na Bíblia, se você tem o hábito de ler a Bíblia, se você tem algum relacionamento com Deus, você sabe que o salário do pecado é a morte. Se nós somos pecadores, como somos, por que nós não morremos? Por que nós ainda existimos? Exatamente por causa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E por que Deus tem misericórdia de nós? Porque Jesus morreu no Calvário por nós. E porque o Espírito Santo, porque Jesus está intercedendo por nós lá no santuário celestial, ele está dizendo nesse exato momento: Pai, vale a pena, porque ele aceitou, ela aceitou o meu sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, aí vem o Espírito Santo. O primeiro passo da salvação é a justificação pela fé. É aceitar o sacrifício de Jesus que morreu na cruz em meu lugar. É por isso que eu ainda vivo. É por isso que eu já não fui fulminada por Deus. Porque eu aceitei o sacrifício de Jesus. E aí, então, entra em cena quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele precisa esculpir em mim uma nova criatura. Nada do que existe aqui, da cabeça até os pés, nada do que existe aqui presta. Nada do que existe aqui pode entrar no céu, porque senão contaminaria o céu. E o Espírito Santo precisa colocar a mão na massa. Por isso, nós precisamos buscar, nós precisamos permitir enquanto a porta da graça está aberta. E como é que eu sei que a porta da graça ainda está aberta? Até o final do estudo você vai entender. Em primeiro lugar, porque Jesus ainda está no santuário. Jesus ainda intercede por nós. Enquanto Jesus interceder por nós diante de Deus Pai, a porta da graça vai permanecer aberta. Nós ainda estamos vivendo em tempo de salvação. Ainda dá tempo. Por isso, não jogue fora esse dom tão precioso que Deus nos dá, que é o tempo. Aproveite o tempo para investir nas coisas de Deus. Nós acabamos de ler que nós devemos remir o tempo, aproveitar, investir cada minuto, cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês, priorizando as coisas de Deus, buscando as coisas lá do alto. Veja, a graça esteve presente no Éden, né? Ela foi disponibilizada por Deus a partir do momento que Adão e Eva pecaram, aí foi preciso a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que eles não fossem fulminados, mas a porta da graça se fechou para eles também, quando
foram colocados para fora do Jardim do Éden. A graça de Deus esteve presente no dilúvio quando, durante 120 anos, através de Noé, Deus ofereceu a sua misericórdia, oportunidade de salvação. Mas ela se fechou também para aqueles que não aceitaram, para aqueles que preferiram ficar de fora, aqueles que já tinham pecado contra o Espírito Santo, que o coração estava endurecido. E Romanos 5:20 nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o que nós estamos vivendo hoje. Porque o pecado superabunda nesse mundo aqui. Né? Ou melhor, o pecado predomina nesse mundo aqui. Mas aí entra a misericórdia de Deus. A graça de Deus para você e para mim. Veja. Um dia a porta da graça vai se fechar. Nós já vimos isso. Mas ela se fecha também no dia em que nós morremos. Porque quando nós morrermos, termina o tempo de salvação. A partir do momento que eu perder a minha lucidez, a minha consciência, o meu poder de escolha, termina para mim o tempo de salvação. E nós não sabemos quando isso pode acontecer. Nós vivemos num mundo tão violento, né? São tantas as histórias que nós acompanhamos aí através dos telejornais, através da internet. Essa semana foi noticiado a morte de uma moça de apenas 23 anos por apendicite. Veja, uma coisa que aparentemente é tão simples, mas que num dia levou essa moça à morte. Porque, segundo dizem, demoraram demais para fazer a cirurgia. O candidato à presidência da República saiu para uma viagem e o avião não aterrissou, com eles vivos. Né? Quando bateu no chão, todos se espatifaram ali dentro. Até quando nós vamos viver? Não sabemos. Os acidentes estão aí acontecendo, é infarto, é AVC. Não é ser tão fatalista, é ser realista. Nós temos que entender que a nossa vida é muito frágil. Né? E nós precisamos viver de uma forma tão inteligente aqui nesse mundo, que a gente passe a priorizar as coisas do reino de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Hoje nós vivemos em tempo ainda de graça para cada um de nós. A porta da graça, a porta da salvação, está aberta para católicos, para espíritas, para adventistas, para pentecostais, para evangélicos, para aqueles que creem em Deus, mas não pertencem a denominação nenhuma, para aqueles que não creem, para os ateus, ainda há salvação. Ainda estamos em tempo de salvação, né? Ela ainda está aberta. Por quê? Porque Jesus ainda está no santuário celestial intercedendo por nós e porque o Espírito Santo está aqui nessa terra trabalhando na sua mente e na minha mente também. Ele está nos convencendo do quanto nós precisamos de Deus. Ele está nos mostrando que do jeito que nós estamos, nós não vamos. Se não houver mudança, se não houver santidade, nenhum de nós verá a Deus. Nós já lemos esses textos aqui. Veja, em Gênesis 6:3, o próprio Deus afirmou: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por que que não? Porque o homem se tornou mau. No que você pensa? Do que você e eu gostamos? O que você e eu fazemos? Coisas que nos afastam de Deus. Para fazer o caminho de volta, para nos reconciliarmos com Deus, para que o sonho de Deus se cumpra na nossa vida hoje, nós precisamos buscar esse Deus.
Por isso ele disse que o Espírito dele não agiria para sempre. Não adianta, porque muitos jamais se voltarão para Deus. Então, quando aqueles que são dele estiverem prontos, estiverem preparados, ele vai dizer lá no céu, agora chega. Agora acabou. E nós estamos vivendo esse tempo, ainda de oportunidade. Não sabemos quando, mas sabemos que a oportunidade vai acabar. O próprio Deus nos diz isso, nos mostra isso em vários textos da Bíblia. Veja, Apocalipse 15, 7 a 8. Quando é que a porta da graça vai se fechar? Nós vimos. Quando Jesus disser lá no céu, está feito. Como nós aqui na terra vamos ficar sabendo disso? Como nós aqui na terra, que não temos acesso ao céu, vamos ficar sabendo que o tempo já acabou. E como é que nós podemos ter certeza que esse tempo de fechamento da porta da graça, esse tempo de término de salvação, ainda não aconteceu? Veja o que diz esse texto. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então veja, quando Jesus lá no céu disser está feito, que o santo continue a se santificar e que o perdido continue perdido para sempre, ele sai do santuário, Jesus retira aquelas vestes que nós vimos de sumo sacerdote e coloca as vestes de rei dos reis, ele se prepara para descer e vem a ordem para que os anjos que têm as 7 taças cheias da ira de Deus derramem esses flagelos na terra. Que taças são essas? Que 7 flagelos são esses? São as 7 pragas do Apocalipse, que estão lá no capítulo 15 e 16 do Apocalipse. Lá você pode ler sobre isso. Se você quiser saber mais detalhes sobre profecia, nós temos um estudo de profecia, onde nós estamos estudando detalhadamente o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, na terça-feira, aqui na Carlos de Carvalho, número 400, toda terça-feira, 19h30. Nos procure aqui. Venha, enquanto é tempo, venha se maravilhar, se aprofundar na palavra de Deus, nas promessas dele, venha conhecer mais, para você poder entender melhor os tempos solenes que nós estamos vivendo. Então, quando Jesus sair do santuário, o santuário se enche de fumaça, isso significa que ninguém mais pode entrar lá, isso significa que ele terminou a intercessão, os que são dele já são dele, e os que não são jamais serão, e os 7 anjos se preparam para jogar as 7 taças das pragas sobre a terra. Veja, Apocalipse 16:1 vem a ordem lá do santuário celestial. Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. A Bíblia nos mostra que 7 pragas terríveis cairão sobre a terra. Uma sobre o mar, sobre os rios e as fontes das águas, sobre o sol, sobre os homens que tiverem a marca da besta, sobre o próprio trono da besta e sobre o ar. Né? Então, como é que nós sabemos que a porta da graça ainda está aberta? Porque as pragas ainda não caíram sobre a terra. Essas pragas, elas não serão universais, mas elas serão simultâneas.
Num lugar estará caindo uma, num outro, outra praga. Mas como eu falei há pouco, se você quiser mais detalhes sobre profecia, quiser entender melhor o que é a marca da besta, por exemplo, né? O selo de Deus, enfim, coisas maravilhosas que Deus tem para nos dizer através de símbolos proféticos, venha nos visitar aqui na terça-feira à noite. Então, quando cair a primeira praga, aqueles que estudam a palavra de Deus vão entender que o tempo da graça já se encerrou, que o tempo de salvação terminou. Aqueles que hoje não gastam tempo estudando as coisas de Deus vão ficar na ignorância desse tempo, vão desconhecer completamente os sinais e vão continuar vivendo a sua rotina normalmente, sem saber que já estão perdidos para sempre. Ainda falando sobre isso, Daniel 12, verso 1 diz assim: o que mais vai acontecer para nos mostrar que o tempo da graça se encerrou? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro. E mais uma vez eu fico arrepiada. Porque isso o que nós estamos vendo aqui, nessa noite, é ouro em pó. Deus está escancarando as coisas para nós. Deus está nos tomando pela mão e nos mostrando. Ele está, como o pai amoroso que ele é, dizendo: meu filho, acorda, desperta dessa letargia, desperta, saia dessa rotina, saia dessa cultura de pecado, de achar que isso é normal, porque afinal nós somos humanos, né? Ele está nos dando uma oportunidade de ouro, de nós conhecermos os tempos que estamos vivendo e sabermos também o que nós temos diante de nós. Veja, ele está dizendo que quando a porta da graça se fechar, quando cair a primeira praga, fechou a porta da graça. Isso significa que Jesus saiu do santuário celestial. Ele terminou a intercessão. Ele não tem mais por quem interceder. Porque o restante não quer a sua intercessão. Não o quer como seu advogado. Então, nesse tempo, ele vai se levantar. Miguel é Jesus. O significado do nome Miguel é uma pergunta. Diz assim: quem é como Deus? Esse é o significado do nome Miguel. Quem é como Deus? A não ser o próprio Deus, né? O arcanjo Miguel é Jesus. Então, quando se fechar a porta da graça, quando começar a cair as pragas, Miguel vai se levantar, né, para vir buscar todo aquele que tem o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. E quando o nosso nome é colocado lá? Quando nós nos posicionamos publicamente através do batismo, declarando para todo o universo que a partir daquele momento Jesus é o Senhor da nossa vida. E só que veja, fechou a porta da graça hoje, começam a cair as pragas, o santuário já se encheu de fumaça, Jesus já saiu do santuário, se prepara para descer. Nesse tempo, entre o término da intercessão de Jesus no santuário e o preparo dele para descer a essa terra para buscar aqueles que já estão salvos, aqui esse período é o chamado período de tempo de angústia, qual nunca houve sobre a face da terra. Imagine só. Aqui nós vamos ver
mais à frente, que o Espírito Santo não vai estar mais atuando aqui no nosso planeta. Nós vamos estar nessa hora tremenda, nós vamos estar sem intercessor e sem consolador. Por isso a Bíblia diz que nós vamos viver um tempo de angústia qual nunca houve sobre a face da terra. E esse tempo, meu querido, está exatamente diante de nós. As profecias já cumpridas nos mostram que não resta mais muito tempo, que não é mais tempo de nós deixarmos as coisas de Deus em segundo plano, que não é mais tempo de nós colocarmos Deus em qualquer cantinho da nossa vida. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser o começo e o fim de todas as coisas para nós, porque se não for assim, nós não estaremos entre os salvos. Se nós não aprendermos a andar com Deus aqui nesse mundo, nós não estaremos com Ele na eternidade. Deus tem que ser Deus na sua vida e na minha vida, hoje já, a partir de agora. Ele está te tomando pela mão, olha o carinho desse Deus, olha o amor desse Deus por você e por mim, que está nos mostrando textos como esses, está nos ensinando a respeito de um tempo que nós estamos vivendo e que precisa ser aproveitado para nós investirmos naquilo que realmente vai dar retorno, que é a nossa vida eterna com Deus lá no céu. Veja, falando do tempo de angústia, Jeremias 30, verso 7 diz assim: Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Você conhece a história de Jacó, né? Jacó lutou com um anjo durante uma noite inteira. Esse anjo era Jesus. Ele se agarrou em Jesus. E ele disse: eu não vou te deixar ir enquanto tu não me perdoares, enquanto tu não me abençoares. Foi uma luta tremenda, foi uma luta terrível de uma noite inteira. Mas ele saiu perdoado, ele foi abençoado, ele foi salvo. Esse tempo de angústia entre o fechamento da porta da graça, e a segunda vinda de Jesus é chamado de tempo de angústia de Jacó. Um tempo onde não vai mais haver salvação. E a angústia, a nossa angústia, vai ser física e mental. Os salvos não serão atingidos pelas pragas, mas estarão sem intercessor, sem consolador e durante um bom tempo desse tempo de angústia, Satanás vai nos fazer lembrar dos pecados, ele vai nos acusar muito. E durante algum tempo desse tempo de angústia, nós não teremos certeza da nossa salvação. Só no final desse período é que Deus vai nos fazer sentir paz. Mas vai ser um tempo tremendamente difícil, porque nós não poderemos mais estar na nossa casa. A essa altura, o povo de Deus vai estar vivendo no meio de florestas, no meio de montanhas, como foi no passado. Então, a angústia física vem exatamente disso, dessa constante mudança de lugar, de procurar se esconder daqueles que estarão perseguindo o povo de Deus. Veja, recapitulando, o fim do tempo de graça. Quando a porta da graça se fechar, foi porque terminou a intercessão de Jesus lá no céu. E aí, então, a partir dali, o salvo continuará salvo, o perdido continuará perdido, mas começa o tempo de angústia de Jacó. Preste bem atenção naquilo que nós lemos.
angústia qual nunca houve sobre a face da terra. Nunca. Nenhum filho de Deus. Nunca. Nenhuma criatura de Deus viveu angústia parecida com a que vão viver os filhos de Deus que estiverem vivos nesse tempo de angústia, durante o tempo de angústia. Durante o tempo de angústia, teremos as 7 pragas caindo sobre a terra, uma perseguição religiosa sem precedentes, mas veja que coisa maravilhosa. Nesse período aqui, do tempo de angústia, o salvo não vai mais pecar. Deus, nesse período, vai desmascarar Satanás, porque ele disse lá no céu que era impossível viver na terra de acordo com a vontade de Deus. Era impossível viver aqui fazendo a vontade de Deus. E Deus vai mostrar para o universo inteiro que aqueles que são dele, aqueles que andaram no Espírito, que buscaram o Espírito, que crucificaram o seu eu e entronizaram o Espírito Santo na sua mente, esses, na pior hora da história da Terra, não pecam mais, nem em pensamento. Por quê? Foram selados pelo Espírito Santo, foram concretados na verdade, na palavra de Deus. Estão assim, são unha e carne com Deus, são unha e carne com Jesus, com o Espírito Santo. O natural para ele é viver com esse Deus aqui nessa terra, hoje já. É preciso hoje já, para nós atingirmos a estatura da plenitude de Cristo, para nós podermos dizer como Paulo, que nós não vivemos mais em nós, mas é o Espírito Santo que vive em nós. Para que aí então nós possamos resistir, como diz a Bíblia, no dia mau. Veja, a retirada, o fechamento da porta da graça é uma ação dupla. Ao mesmo tempo que lá no céu termina a intercessão de Jesus, diante da arca de Deus, diante do trono de Deus, aqui na terra termina a obra do Espírito Santo. Então, como é que nós vamos, se hoje nós precisamos desse Deus, se hoje nós não vamos a lugar nenhum, nós não somos nada sem Ele, Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer, imagine quanto nós precisamos armazenar desse Deus, desse relacionamento, para que quando isso não for mais possível para nós, nós possamos ainda assim viver nesse mundo sem pecado. Viver nesse mundo testemunhando do poder de Deus. Viver nesse mundo preparados para o encontro com Jesus. É uma ação dupla. Jesus sai do santuário, se prepara para descer. Enquanto isso, o Espírito Santo sai da terra e sobe para o céu. E nós ficamos sem intercessor, sem consolador. Por isso, Amós 8, versos 11 a 12 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando se fechar a porta da graça, as pessoas andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Por que não acharão mais? Porque o Espírito Santo, o autor da palavra do Senhor, não estará mais aqui na terra. Não estará mais despertando o entendimento das pessoas para as coisas do reino do céu. Não é que a Bíblia vá sumir de circulação. É que não vai ser mais possível a compreensão. E veja que as pessoas, mesmo após o fechamento da porta da graça, elas vão buscar. Porque não buscaram antes, não conseguem identificar o tempo que estão vivendo. As pragas já estão caindo, a perseguição religiosa, a Bíblia diz que aquilo que foi a perseguição do passado é sombra da perseguição que virá. Né?
Então estarão vivendo nesse cenário de praga, de perseguição religiosa e ainda buscarão a salvação, num tempo que não se pode mais achar. Por quê? Porque Jesus não intercede mais e o Espírito Santo não atua mais. Todos, 2 grupos só, salvos e perdidos, todos já estarão selados. Os salvos receberam o selo de Deus e os perdidos, a marca da besta, a temida marca da besta. Se você quiser saber, venha estudar a profecia. Né? Por isso, Josué 24:15 diz assim: escolhei hoje a quem servais. Hoje é o dia da salvação. Hoje o Espírito Santo ainda fala com você e comigo. A prova é que nós estamos aqui estudando a Bíblia. Porque o Espírito Santo ainda está atuando. Ele ainda pode nos convencer. Ele ainda pode nos fazer entender. E ele pode ainda nos fazer viver de acordo com a vontade de Deus. Se você e eu permitirmos. Se você e eu buscarmos. Hoje é o dia da salvação. A Bíblia fala de uma outra porta. Veja se você identifica o que está lá em Apocalipse, capítulo 3, 20 e 22. Lá Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele está, hoje, Jesus, no santuário celestial, intercedendo, clamando a Deus, que tenha misericórdia de você e de mim. E Jesus está hoje diante de uma outra porta, através do Espírito Santo. Ele está batendo na porta do seu coração. Pacientemente, desde o dia do teu nascimento, ele está batendo na porta do teu coração. Ele está pedindo gentilmente, mansamente, insistentemente, amorosamente. Ele está pedindo, deixa eu entrar na tua vida. Ele está pedindo, filho meu, dá-me o teu coração. Deixa eu entrar na tua vida. E aí vem a promessa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E olha aqui a advertência preciosa, essa frase com a qual nós encerramos o nosso estudo. Ele nos diz, lá no verso 22 do capítulo 3 do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. Essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus repete 7 vezes em 2 capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Insistentemente, ele chama, ele te exorta, ele sacode você. Ele está dizendo, dê ouvidos, preste atenção no que eu estou falando. Entenda que o tempo é curto. Nós estamos vivendo as últimas horas da história dessa terra. As profecias nos mostram isso. Mas o mais importante não é você ser despertado para as coisas de Deus, porque as profecias apontam que nós estamos no fim do tempo do fim. O que Deus quer de você é aquilo que Ele é em essência. A Bíblia nos diz que Deus é amor. E Ele quer, Ele chama, Ele bate para que você se volte para Ele por amor a Ele. Que você, para que o Espírito Santo possa fazer uma obra tão extraordinária na tua vida, que
você se renda completamente a esse Deus de amor. Que você se entregue completamente nas mãos dele. Que você tenha prazer em viver com ele aqui nesse mundo, para poder estar com ele lá no céu também. Eu não sei quem você é. Eu não sei se você é membro de alguma igreja. Eu não sei quem é Deus para você. Mas se você está aqui conosco nesse momento, com certeza, você é muito especial para esse Deus. Você é uma pedra preciosa que esse Deus precisa lapidar para fazer de você e de mim também uma coluna no templo celestial. E o tempo para isso é agora. Se entregue nas mãos desse Deus, do jeito como você está, da maneira como você sabe fazer. Se você não entendeu muita coisa, mas ficou impressionado com a necessidade que cada um de nós tem de Deus, diga: Senhor, eu quero. Eu me coloco nas tuas mãos para que a tua vontade, para que o teu plano de salvação não seja em vão na minha vida. Vamos orar. Pai querido, grandioso Deus, que o teu nome seja louvado, Senhor, por tudo que tu és. Que o teu nome seja louvado, Pai Santo, pela tua longanimidade, pela paciência, pela tolerância, Pai Santo, que tu tens com cada um de nós, pelas oportunidades incontáveis que tu tens criado na nossa vida, Senhor, para que nós nos voltemos para ti. Pai querido, nesse momento, diante do teu trono de graça, nós clamamos a ti em nome de Jesus, para que tu nos tragas cada vez para mais perto de ti, para que tu nos faças olhar cada vez mais para o alto, Senhor, porque a nossa salvação vem de ti, a nossa salvação vem do alto, a nossa salvação vem da cruz do Calvário, Pai querido. Pai Santo, e nessa hora nós te dizemos que não importa os meios que tu tenhas que usar, mas salva-nos, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo a cada dia, nos dá cada vez mais fome e sede da tua palavra, da tua presença, Senhor, de ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a voz do Espírito Santo, a segurarmos firmes na tua mão, Senhor, para andarmos por esse mundo até aquele dia, quando o teu Filho Jesus voltar. Estamos vivendo nos tempos finais, e que cada um dos que estão agora em oração diante do teu trono de graça, Senhor, possam ter o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro lá no céu, para que quando o teu Filho Jesus disser: está feito, está consumado, possamos estar entre os salvos, entre aqueles que vão te ver face a face e vão te dar glórias pela eternidade sem fim, pelo Deus grande, santo e maravilhoso que tu és. Nos abençoa, Senhor, estende a tua mão poderosa sobre nós, nos livra do mal, nos santifica, nos salva, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Você não pode perder também o tema da semana que vem. Eu vou deixar uma pergunta no ar. Se a Bíblia é uma só, por que tantas denominações religiosas? Se a Bíblia é uma só, por que tantas igrejas? É isso que nós vamos estudar na semana que vem. E nós esperamos você. Como sempre, você sabe, esperamos por você. E Jesus também espera. Jesus continua de braços abertos no santuário celestial, esperando você se voltar, você se entregar. Até lá. Até semana que vem. Fique com Deus. Tenha uma boa semana, um feliz sábado. E até lá. Boa noite.